E aí, pessoas da internet, aqui é a Thaís Lader, como fazer SEO. E no vídeo de hoje, uma estratégia de SEO focada em entidades. Exatamente, SEO em entidades, que é um conceito um pouquinho diferente, mas só para vocês terem ideia do que aconteceu esse ano, eu comecei a abrir a minha mente para entender o que é uma entidade. E eu queria dizer que isso é fundamental, fundamental em 2024 para você ter sucesso em SEO, tá? Porque você vai conseguir entender mais o lado humano, principalmente para trazer isso para os seus conteúdos, tá? A partir do momento que eu fiz uma técnica bem simples, que você vai descobrir se você ficar até o final do vídeo, tá? Final do vídeo não, no decorrer desse vídeo todo, você vai entender o que essa técnica bem simples, né, de otimização de entidades, fez, né, com o meu site, porque eu consegui aumentar 30% da minha visibilidade em 2024 só aplicando, né, o SEO ali focado em entidades. Então, essa é uma estratégia que eu demorei um pouco e fui bem relutante para aprender, mas no contexto que a gente está hoje da inteligência artificial, de como que as coisas estão acontecendo, eu falei, cara, essa é uma das melhores técnicas para você aprender em 2024 e tá de acordo com a tendência ali do mercado de SEO. Então eu vou correlacionar tudo porque eu era bem resistente a entender o que é entidade, né? Porque a gente faz o SEO um pouquinho mais de tempo, a gente é focado em palavra-chave. Então a gente vai lá no SEMrush, vê a palavra-chave, né? Vê a palavra-chave, vê o volume e vai fazer, certo? A gente é focado nisso. Esse é um SEO mais tradicional, mas já existem alguns profissionais de SEO que esqueceram de SEMrush, não veem mais volume. Eles só focam em entidade. E eles estão muito especializados nisso. Então, eles nem chamam mais de palavra-chave, eles chamam de entidade, tá? E aí, eu também achava o conceito de entidade muito, muito chatinho, que eu perguntava, o que é entidade, né? Como que funciona? Como que esses outros caras não estão usando mais o SEMrush para pesquisar a palavra-chave? E o que está acontecendo com o mundo de SEO, tá? Então, eu comecei a entender o motivo, eu li bastante coisa sobre entidades, até porque eu queria aplicar dados estruturados um pouquinho melhor. E a partir do momento que eu comecei a entender entidades, eu melhorei até mesmo a minha estratégia SEO local. Então, isso é uma coisa que eu queria passar para você e que você pode aprender agora comigo de uma forma bem simples, né? Como a gente já costuma fazer. Então, uma entidade, existem muitas entidades, pessoal. Se eu fosse listar todas aqui para você, a gente ia ficar o dia todo. Então, eu tava lendo um artigo agora há pouco, tem mais de 170 que o cara descobriu. Eu falei, meu, surreal, né? Então, o que eu tô fazendo agora, eu tô documentando as principais entidades, eu tô documentando isso no Notion. Talvez eu solte ali para vocês, para ter realmente ali uma tendência de quais são as principais. Mas se eu fosse elencar as principais, eu já falei isso no curso avançado, mas de uma maneira mais simples agora, mais mastigada para vocês. As entidades podem ser locais, né? Locais, então, sei lá, Bahia, São Paulo é um local. O que é um local também? A minha casa é um local. Casa é um local. Sítio é um local. Então pode ser um local, de uma forma bem genérica. Pode ser pessoas tanto famosas, ou pessoas minha mãe, ou pessoas eu, né? Então pessoas de uma maneira geral e empresas, né? Empresas, marcas, né? Aqui tem um outro exemplo, então pode ser pessoas famosas, celebridades, né? Albert Einstein, Beyoncé, pode ser lugares como Nova York, Tóquio, Amazônia, pode ser marcas, Apple, Coca-Cola, Nike, e até mesmo eventos, né? Olimpíadas que está rolando agora, Guerra Mundial, né? Copa do Mundo, pode ser qualquer coisa. Então, as mais comuns são locais, pessoas e empresas, e é nisso que você tem que se ligar, né? Dentro dos seus textos eu vou explicar melhor. Mas esse é um conceito que vai beneficiar alguns estilos de SEO, tá? Então, a partir do momento que você entende como é essencial identificar as entidades ali no seu texto, você vai conseguir também esse resultado aqui que eu consegui. Você vai aumentar a sua visibilidade, não tenha dúvida, tá? Porque isso aqui vai diferenciar o seu texto daquele texto de baixo valor, tá? E você também vai conseguir entender o que é humanização de conteúdo, que é uma coisa que todo mundo fala, esse conteúdo tem que estar mais humanizado. Aí o cara vai lá e ele só revisa o conteúdo, tira aquela cara de, mas não é isso que é humanizar o conteúdo. Então a gente vai entrar mais profundamente ali
no contexto do que é humanizar o conteúdo, né? E você vai entender, você vai sair dessa aula também entendendo o que é um conteúdo humanizado. Depois, é uma estratégia usada para esse local. Sim, você pode ter certeza, se você ver a minha aula de Google Meu Negócio, que lá eu dou uma estratégia esse local. E lá eu falo, por exemplo, de você otimizar para geolocalização. E aí, por exemplo, eu dei um exemplo lá de clínica de fisioterapia em São Paulo, no bairro de Jardins, tá? Ali eu otimizei para muitas entidades. Então, clínica de fisioterapia, né? É uma entidade, que é um local, né? Na verdade, é uma organização, certo? Na verdade, é uma organização. Então, clínica de fisioterapia em São Paulo é um local, né? É uma cidade. No bairro de Jardins. O no bairro de Jardins, ele também é uma entidade, ele é o bairro, certo? Então, essa forma que eu encontrei, talvez lá no SEMrush nem tenha buscas, tá? Nem tenha busca e você vai falar que não é relevante criar essa página. Se você ficar com essa cabeça fechada lá dos anos 2010, que é quando as palavras-chave ali ficaram mais em alta, você não vai criar essa página, tá? Mas a partir do momento que você entende que pode existir uma pessoa que esteja em Jardins, em São Paulo, e esteja procurando por isso, você vai criar essa página. Por quê? Porque você está focando na experiência do usuário. E ao mesmo tempo, o que eu pensei nem é a otimização do local, mas otimizar para o lado humano da coisa, né? Em realmente ter uma página com alta conversão, onde aquele cara ele já tem consciência que ele está ali em Jardins, né? E ele está precisando comer logo. Então, é uma busca que se ele for jogar no resultado do Google, ele vai achar minha página. E talvez o meu concorrente nem tenha pensado nisso. Então, é um belo de um vídeo para você ler, para você entender a estratégia que eu comecei a fazer. E foi quando eu comecei a realmente entender sobre entidades, né? Porque se eu focasse só em palavra-chave, eu ia estar bem atrasada assim, em SEO e não ia trazer tantos resultados para os meus clientes. Então, é isso. Depois, uma estratégia também que pode ser utilizada para e-commerce e B2B. Principalmente para e-commerce, onde eu consigo fazer hierarquia de URLs, como que eu correlaciono isso é bem importante. B2B também, né? Então, sites institucionais também podem utilizar essa estratégia, não tem problema nenhum. Acho que serve para todo mundo, tá? Mas só para a gente entender como que eu entrei nessa, né? Eu acho que em 2024 a gente está vivendo um momento bem interessante na indústria da SEO, porque surgiu, né? A OpenAI, ela resolveu fazer um mecanismo de busca, né? Para brigar certamente com o Google, mas a gente está vendo também o Google inserir a inteligência artificial dentro do mecanismo. Aí a gente está meio perdido. Para que lado que as pessoas vão, meu Deus do céu? Até agora a gente não tem uma decisão, a gente não tem veredito, né? O que a gente sabe é que o Google ele tem ainda o maior market share, né? Ele tem a maior participação do mercado de mecanismos de busca, tá? Então a gente ainda faz SEO focado no Google, ok? Mas pode ser que mude. Se mudar, a gente vai ter que fazer essa análise aqui, tá? Para onde os usuários estão indo. Porque se o cara estiver utilizando mais o buscador da OpenAI, né, e o Google estiver perdendo a hegemonia dele, a gente vai também pensar no que pode ser feito para a OpenAI, ok? Mas até agora a gente está pensando no Google, mas a gente tem que identificar essa tendência, tá? E ao mesmo tempo que a gente identificou isso, a gente não sabe como que vai ser o cenário, mas se acontecer um cenário que a gente for mudar alguma coisa, vai sair vídeo de novo todo sábado, então a gente vai junto nessa, né? A gente vai pro sucesso, a gente não vai ficar perdendo tempo. Então, é isso. Até agora a gente não sabe ao certo, mas a gente está fazendo focado no Google. Fora isso, a gente tem aqui as IAs que vieram muito forte em 2024. Então, a gente pode fazer conteúdo com um clique em vários redutores IA. Tem o Koala, tem o Journalist, tem a Niara, inclusive a Niara ali, minha amiga agora. Depois, quem mais que tem? Tem muitas inteligências artificiais que você, com um clique, você já gera o conteúdo, tá? Então, a gente tem muito conteúdo em massa. Tem gente até que gera com ChatGPT, né? E aí tá muito fácil gerar conteúdo. Então, vai ser cada vez mais comum o Google lançar atualizações, né? Muito obrigado, inteligência artificial. Por quê? Muitas atualizações focadas basicamente em spam, né? Por quê? Porque esses conteúdos, eles podem sair com baixo valor, tá? Porque as pessoas pensam, tem um baixo esforço, a gente vai gerar conteúdo em massa,
isso não tem dado muito certo. Então, as últimas atualizações que a gente teve de spam, a gente identificou, né? O Google falou que as pessoas estavam escalonando os conteúdos e estavam abusando desse conteúdo escalonado em massa, gerado por IA. Então, o Google já identificou isso, ok? Então, a gente tem muito conteúdo ruim, né? Que ele percebe que foi feito com inteligência artificial, então ele conseguiu identificar isso, e que as pessoas estavam fazendo também conteúdo de baixo valor, né? Quando a gente fala do conteúdo de baixo valor, que é irrelevante para o Google, obviamente a gente relaciona o AAT, né? O conceito de AAT. Então, em alguns casos, não, na grande maioria dos casos, é bem importante o conteúdo de AAT, ele só não vai ser importante para seu parasita, né? Como eu falei, e eu testei, e eu mostrei para vocês. Mas outro quesito também que o Google ele passou a dificultar a indexação, né, dos nossos sites, né? Você vai ver que não está indexando tão logo o conteúdo, né? Por quê? Porque agora ele tem muito conteúdo para ele processar e também o raciocínio que eu fiz para isso é que a gente está sofrendo uma represália, porque tem muito conteúdo de IA, né, que está aí para ele rastrear, então ele está poupando, na verdade, o seu poder computacional, né, para rastrear os conteúdos. Então não está muito mais fácil, como era antes, indexar nossos conteúdos, né? Para rastrear, ele está rastreando, indexar nem tanto. Por causa da inteligência artificial, por causa desses conteúdos de baixo valor, né? E aí, como então humanizar os conteúdos, né? A gente começa nesse exato momento a pensar no conceito de entidades e como que a entidade ela beneficia o SEO, tá? A gente pode aplicar essa estratégia de entidades de inúmeras maneiras, tá? Porque a gente pode entender as entidades de várias formas, então tem várias formas também de aplicar isso dentro do texto, mas uma das melhores formas, né, que eu consegui entender, até observando alguns resultados do Google, é que a experiência centrada no usuário é o que manda, é o carro-chefe, né? Então, o tal do conteúdo humanizado. Quando a gente fala isso, a gente tem que entender, na verdade, o que aquela pessoa do texto tá passando, tá? Então, é um exercício mais de empatia. Então, quando a gente fala de um conteúdo centrado no humano, é esses 3 pontinhos chaves aqui que eu vou falar. Então, vamos dar um exemplo aqui para ficar bem mais claro. Quando a gente está falando de um cara que ele está procurando, por exemplo, o que fazer em São Paulo, tá? Muito provavelmente, a gente tem que ver, então, qual que é a segmentação de tempo e o tipo, tá? Então, a gente tem que pensar que esse cara, ele tá na onde? Ele tá em São Paulo ou ele está indo para São Paulo. Então, ele tá procurando coisas para se fazer em São Paulo. E aí, você tem que entender isso. Então, não adianta você falar no texto de coisas para se fazer em Minas Gerais, certo? Então, esse é o primeiro ponto que você tem que acertar, né? Na onde que esse cara tá, beleza? A segmentação do tempo e do tipo. Depois, experiências. Quando a gente fala de experiência, aqui entra muito o EIT já, tá? Esse conceito todo a gente entra no EIT, que é a experiência, né? A autoridade também, que a gente vai falar aqui, e a confiabilidade, tá? Que esse é um conceito bem importante para o conteúdo humano. Quando a gente fala de experiência, a gente está falando daquele cara que ele está trazendo a experiência dele para a história. Então, se eu estou escrevendo um texto, né, dentro do meu blog, que está falando do que fazer em São Paulo, eu vou trazer as minhas experiências para essa parada. Eu tenho que trazer, obrigatoriamente, até as experiências negativas, porque eu não quero que aquele cara se ferra como eu. Então, eu não vou falar para ele tirar foto na Paulista com o celular assim bem levantado, porque vai vir um cara com uma bicicleta e vai roubar ele. Então, esse tipo de experiência, ele tem que aparecer mais no texto. E isso é uma das coisas que a inteligência artificial não faz, a não ser que você dê um prompt muito bom. E é por isso que a gente tem que humanizar o texto. Então, a gente tem que compartilhar mais histórias. E, principalmente, visões únicas. Então, a gente tem que trazer um ponto de vista único para o nosso texto, para que o Google enxergue o nosso texto como relevante. Então, se eu faço um texto totalmente autoral e único, de um ponto de vista sobre o que fazer em São Paulo, sobre a minha experiência, esse é um texto extremamente relevante, tá? E esse é o texto
que ele vai pegar possivelmente o top 1, tá? Mesmo que esse texto ele não tenha tanta autoridade. Então, quando a gente fala do AIT e a gente fala de autoridade, a gente não está falando tão mais de backlinks. Obviamente, os backlinks eles importam para uma estratégia de SEO, mas eu já cansei de responder dúvida de cliente e de pessoas que perguntam para mim também, Thaís, que esse cara aqui que tem o DA2, ele não tem autoridade nenhuma, tá aparecendo aqui na primeira página. E aí você vai ler o texto do cara, aí você vai entender basicamente que tem duas hipóteses para isso. Ele fez um texto único, né, exclusivo, pensado ali e centrado na experiência do usuário, então ele fez aquele texto imbatível e 100% humanizado, e ele deu as melhores dicas ali do que fazer em São Paulo, e é por isso que ele mereceu chegar na primeira página. Então a gente tem essa hipótese daquele cara que ele fez um ótimo conteúdo. Depois a gente tem uma outra hipótese, né, que esse blog ele pode ter falado demais sobre o que fazer em São Paulo. Então ele acabou vencendo pela autoridade tópica, tá? A gente não pode confundir muito aqui o conceito de entidade com autoridade tópica, que é uma, na verdade, é um outro conceito de SEO, mas imagine só que o Google ele começa a identificar a densidade, né, da menção do que fazer em São Paulo dentro daquele site, né? Então ele consegue identificar que eu falei muitas vezes dentro do meu site do que fazer em São Paulo. E pode ser o que fazer em São Paulo na Lapa. Não, na Lapa não, Lapa do Rio de Janeiro, Thaís. O que fazer em São Paulo no bairro de Jardins, o que fazer em São Paulo na Vila Madalena. Então eu posso ter feito vários textos nesse sentido e que acabam desempenhando o papel principal para que eu também apareça ali na primeira página. Então tem essa hipótese de eu ter falado muito sobre aquela temática dentro do meu site. Isso é importante também, tá? Então, os backlinks, eles não salvam um blog ruim e um blog que não tem bom texto, tá? Infelizmente. E isso aqui, quando você vai para um cenário mais competitivo, principalmente quando a gente está falando aqui, que eu estou dando exemplos do que fazer em São Paulo, que a gente vai para um segmento mais de viagens, né? Você vai ver o quanto que é difícil, né? E você vai ver também que tem pessoas que realmente vivem de blog, de blogar, que viajam pra caraca e que trazem texto com uma perspectiva única, né? E aí como você vai bater esse cara? Você vai reescrever o texto dele, sendo que você nem existe, e sendo que você pediu para uma inteligência artificial fazer isso? Não vai dar certo, né? Na verdade vai dar totalmente errado. Então, texto humanizado, né? Um ponto de vista único sobre aquela história e também aquele exercício de empatia para você ajudar aquela pessoa ajudar aquela pessoa a fazer o que ela tem que fazer em São Paulo, né? Se ela tem que comer, se ela tem que pegar um Uber, onde que ela vai dormir. Então você tem que entender todo esse contexto. Obviamente o SEO vai te dar um norte, né, do que fazer para isso, mas o bom texto ali redigido, ele tem que estar focado nessa experiência, né? Na verdade, em ajudar aquela pessoa, tá? Conexões. Esse é um conceito bem importante. Então, aqui começa a entrar um pouco mais as entidades e como que elas podem ser conectadas. Então, na verdade, como que essas entidades, elas colaboram entre si. Então, é um conceito que a gente chama de string to things, né? String to things. String to things. A gente fala em como que a gente pode fazer as coisas, né? Isso aqui, cara, quando eu comecei a entender, eu acho que explodiu um pouquinho minha mente, porque como eu posso fazer as coisas, né? E aqui entra no conceito do Knowledge Graph, né? Do algoritmo de aprendizado do Google, porque o Google, ele tá cada vez mais sensível, e a gente começa a ver, porque se você for estudar patentes de SEO, eu vou deixar aqui na descrição as patentes de SEO para você entender, né? O Google tem uma série de patentes registradas, se você for pegar para ler, você já sabe basicamente como fazer SEO, né? Como que otimiza. É bem importante você ler também isso aí para você entender, talvez você não tenha lido ainda. Uma vez eu soltei no grupo Telegram, né? Mas vou colocar aqui de novo. Que quando você começa a entender suas patentes, né? Que o Google registrou, e você começa a entender esse tipo de conexão, que é o String to Things, né? E aí você relaciona com o gráfico de conhecimento, você entende que o Google está cada vez mais sensível para capturar como e o porquê das coisas estarem conectadas há algum tempo, tá? E quando a gente está falando disso,
a gente está falando explicitamente que quando você quer, sei lá, como fazer um site em WordPress, tá? Ele vai relacionar e ele vai colocar ali na primeira página somente os resultados que forem relevantes, tá? Por mais que você mencione a palavra-chave ali, como fazer um site no WordPress várias vezes, ele não vai relacionar isso. Por quê? Porque ele quer realmente classificar e rotular aqueles textos que realmente mencionam tudo o que é preciso para fazer um site no WordPress. Então, não adianta você mencionar ali várias vezes a palavra-chave que a gente falou que é como fazer um site no WordPress, se você não menciona, por exemplo, como contratar uma boa hospedagem nesse texto, se você também não menciona que você tem que criar um sitemap dentro do WordPress, se você não menciona que tem os principais plugins, ou você não pode colocar plugins, né? Você mencionar realmente o que tem que ser feito para um site WordPress. Então, você começa a correlacionar as coisas. E aí, o Google, ele vai entender que aquele texto é o melhor. Então, essa sensibilidade que ele tem para o como e do porquê, principalmente com esses textos que são de tutoriais, acaba entregando atualmente, né, os resultados que são totalmente relevantes. Aqueles resultados que são realmente relevantes estão aparecendo agora, nesse exato momento ali na SERP. Obviamente que ele abre espaço para conteúdos novos também, pode ser que tenha algum na SERP agora que não seja tão bom, mas o algoritmo de conhecimento ele está mais refinado para isso, tá? Bom, então nesse exato momento você está assim, você não entendeu nada, né, do que eu falei, do SEO de entidades, mas a gente vai começar então fazendo a marcação de esquemas, né? O de esquemas, né? Que é a melhor maneira do Google entender o que é a sua página e o que é o seu conteúdo, beleza? Então, se a gente for relacionar o que é o Node Graph, que é o gráfico de conhecimento do Google, a gente pode relacionar também com o Wikidata ou com o Wikipedia, né? Então, imagine que o Wikipedia tem uma série de páginas, o Wikidata também, sobre pessoas, sobre coisas, sobre eventos. Aquilo tudo são entidades, tá? Aquilo tudo são entidades. Então, a partir do momento que você entende que as entidades elas estão dentro aqui do Node Graph, que é o gráfico de conhecimento do Google, né? Você começa a entender melhor as coisas. Então, o Google ele não vai entender o que é um restaurante, né? Ele não vai entender a palavra-chave restaurante, porque a palavra-chave restaurante ela pode estar em inglês, ela pode estar em hindu, ela pode estar, sei lá, em holandês. Ele vai entender só esse codiguinho aqui, beleza? Esse código aqui no banco de dados dele. Então, ele vai entender esse código, ele não vai entender a palavra-chave em si. A Wikidata é a mesma coisa, você vai ver que se dá um Google aqui, Cristo Redentor Wikidata, você vai ver que tem um código lá dentro. Vamos colocar aqui. Wikidata Cristo Redentor, beleza? Aí tem um código aqui, tá vendo? Esse código aqui, o Google ele consegue relacionar, que está relacionado ao Cristo Redentor. Dentro do banco de dados dele também tem um código assim parecido, né? Mais ou menos nesse padrão aqui que eu te mostrei, beleza? A partir do momento que você começa a entender isso, você começa a ajudar o Google a entender a sua página, principalmente para a gente desambiguar palavras, né, dentro do nosso conteúdo. Por quê? Porque o Cristo Redentor, ele pode ter lá no Rio de Janeiro, mas pode ter um mini Cristo Redentor ali na sua cidade, pode ter um mini Cristo Redentor em São Paulo. Então, pode ter um Cristo Redentor em qualquer cidade. Então, tem um código para cada Cristo Redentor, certo? E aí você pode colocar ali para você desambiguar as palavras-chave, beleza? Então, você praticamente vai olhar para o seu texto, né, reconhecer essas entidades e montar um dado estruturado assim como esse que eu vou deixar ali para vocês. Então, aqui nesse dado estruturado, a gente escreve em schema.org, né, que é o contexto do dado. O tipo, eu sempre coloco web page, né, página, beleza? Eu específico, né? Eu faço específico, então, para uma página da web. Eu não fico colocando em artigos, é tudo página, beleza? ID, eu posso colocar o URL aqui do site, beleza? Depois, o tipo. Aqui no tipo, eu coloco realmente, né, o que é, né? Que, vamos supor que eu esteja marcando aqui um restaurante, e aí eu coloco um SAMIAS, tá? Esse SAMIAS a gente vai colocar também dentro
do artigo que eu vou otimizar aqui, que eu já preparei um artigo. Deixa eu abrir. E aí a gente coloca com o plugin do RankMath, né? RankMatch também, para alguns. RankMath ou RankMatch, não sabemos. Mas você coloca lá naquele plugin, bem maneiro, e aí você também consegue fazer sua otimização aqui, tá? E esse Samiasa é o que, né? A gente está desambiguando essa palavra-chave. A gente está mostrando para o Google que a gente está relacionando ali o restaurante, né? Que é esse restaurante XPTO, né? Ou é aquele outro restaurante. Vamos supor que eu estou falando do restaurante da Maria. Aí eu coloco aqui no Samias um link pro restaurante da Maria, beleza? Ou pro Google Meu Negócio da Maria, tá? Eu posso fazer isso. Não posso informar pro Google qual que é aquele restaurante da Maria que eu tô falando. Você entende? Então eu consigo fazer ele entender melhor a minha página. Depois, eu posso estar falando de Cristo Redentor. E aí eu posso colocar o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, ou posso colocar um Cristo Redentor que eu tô falando aqui da minha cidade, sei lá, tô em Campinas agora. Então, tô em Campinas, tem um Cristo Redentor lá. Aí eu vou achar essa página e vou colocar também um Samias aqui. Se for, geralmente eu dou um Google, tá? Eu tô fazendo assim, se tiver no Wikidata, melhor ainda, tá? Aí eu consigo achar. Então, vamos supor que tem um Cristo Redentor em São Paulo. Tá, eu vou colocar aqui Cristo Redentor São Paulo. Tem, beleza? Se existir realmente esse Cristo aqui Redentor, obviamente existe, eu pego aqui a URL que for mais relevante e coloco ali no meu Samias, tá? Tô fazendo isso. Depois, aqui eu coloco também o URL da página, About It, né? Quando eu falo About It, a gente pode colocar ali dentro do artigo que a gente vai otimizar, a gente vai falar para o Google o que é aquela entidade, né? Então, basicamente a mesma coisa que a gente está falando. O About ele está dentro do Samias, tá? Depois, menção. Então, vamos supor que eu queira, na verdade, dar uma informação adicional, né? Aqui eu dei um exemplo como distância e localização, né? Então, Rio de Janeiro. Então, eu quero falar do, sei lá, Cristo Redentor de São Paulo, igual eu falei aqui. Eu também posso colocar, na verdade, uma menção ao invés do About It, tá? Aí depende como que você quer fazer. Mas correlacionar essas entidades dentro do dados estruturados é a melhor coisa. E aí, o que eu tô fazendo atualmente, beleza? Quando eu vou no NeuroWriter, eu vou extrair esses dados estruturados, tá? Então, eu vou colocar aqui no NeuroWriter. Quando você vai aqui, eu coloquei aqui empresa de tecnologia da informação, é um exemplo que eu vou dar, tá? Aí vem competidor, tá? Competidor, eu venho agora em competidor estrutura. Aqui eu consigo ver todo aqui um overview do que ele fez, todo H1, H2, isso aqui serve pra gente fazer o texto. Mas aqui em Schema Explorer é a parte mais importante, tá? Porque aqui eu consigo entender qual dado estruturado que ele colocou, né? Isso aqui é importante para o Google realmente entender a página, tá? E é isso aqui que me fez ganhar mais 30% de visibilidade, tá? Então, o que eu fiz é copiar todos esses dados estruturados aqui, que vocês estão vendo, e você vai ver que o segundo colocado colocou pra caraca, tá? Os demais, tem alguns que são bons aqui para baixo, mas você copia tudo isso aqui, você vai ver que ele colocou até o Samias aqui para ele falar, na verdade, da instituição dele, né? Ele colocou... você pode usar para você mesmo também, né? Ele colocou o Instagram, ele colocou o Facebook, tá? O telefone, tá? Então ele mencionou, isso aqui você pode fazer para sua empresa, por isso que é importante para seu local também. E aí você copia tudo isso aqui, vamos supor, você copia tudo isso para você saber o que o concorrente fez, Vou colocar aqui na Dunk, vou falar assim, faça um dado estruturado para minha empresa globo.com.br. Obviamente você vai ter que depois trocar os dados da Globo, a URL, né? E aí ele vai gerar para você. Então, a inteligência artificial pode ser bem ruim para fazer uns textos bem merda, mas ao mesmo tempo você pode usar um ChatGPT da vida, ou até esse daqui que eu estou usando, que é o GPT-32K da Dunk Code, para fazer uma entidade, tá? Obviamente eu vou ter que customizar, né? Que aí depois eu vou ter que
tirar essas URLs aqui, que ele ainda tá pegando da exame, mas praticamente eu quero mudar para Globo. Eu posso pedir para ele escrever, então mude para a URL da Globo e os dados da Globo, tá? Então isso aqui facilmente você faz com o ChatGPT, você escreve um dado estruturado novo para você, beleza? Aí você coloca suas redes sociais aqui, né? Ele colocou do Twitter, ele colocou do Instagram, colocou uma description, um telefone. Então agora consegui realmente adaptar. Então vamos supor que eu sou dona da Globo, eu quero passar exame, e aí eu copio os dados estruturados e peço pro ChatGPT mudar, tá? Obviamente você revisa aqui, vê se tá tudo certo. É bem fácil de identificar, tá? Não tem tantos BOs, mas essa é uma das maneiras que eu tô usando, tá? É uma das técnicas aí que eu tô usando. A partir do momento que eu coloco isso, onde que eu coloco essa parada, Thaís? Então, deixa eu copiar aqui. Vou copiar. Você pode fazer isso para qualquer texto, tá? Esse aqui que eu tava otimizando. Se você tem um RankMatch Pro, se você não tem, compre. Compre original, galera. Não apoio tanto plugin pirata. Pirata não, né? Plugin de segunda linha. Então você vem aqui em RankMatch, né? Clica aqui na maletinha não. Clica aqui em dados estruturados, né? Que é essa estrelinha. Gerar dados estruturados. Você vem aqui em import. Você vem aqui agora nesse arquivinho aqui, no último, né? O código, e aí você copia. Aí você processa. Pronto, você colocou dados estruturados. Essa é a primeira técnica, tá? Obviamente que não, o dados estruturados certo, então vou apagar. Depois, segunda técnica, tá? Então você aprendeu a gerar dados estruturados, e aí a melhor maneira é, obviamente, você tem que ter aqui uma ferramenta que analisa isso. Thaís, não tenho. Sinto muito. Tô brincando. Se você não tem, outra maneira de fazer isso, tá? É essa extensãozinha aqui que eu vou mostrar para vocês. SO Pro Extension. Então, vamos abrir ela aqui. Aqui vai ter o esquema, certo? Vamos ver se eles colocaram. Eles colocaram um esquema aqui de novos artigos, tá? Não colocaram news artigos, novos artigos. E aí você vê aqui os dados estruturados, tá? E aí você pode copiar e fazer a mesma coisa que eu fiz pro seu, tá? Obviamente você adapta pro seu. Ele colocou persona também, Luciana Rodrigues, imagem, organização, né? Correio Brasiliense, tá? Então colocaram das estruturadas aqui. Então essa é uma outra extensãozinha que você pode fazer, tá? É dessa marca aqui, ó. Marketing Syrup, uma coisa assim. Então, essa aqui, tu pode baixar, tá? Não é porque você não tem neurônio que você não pode fazer as coisas melhores, tá? Então, dá pra fazer. Depois, segundo modo, tá? Então, segundo modo é realmente usar o RankMatch. Então, eu posso fazer o About, tá? Pra falar das entidades mais relevantes ali dentro do meu texto. E aí vai ser um exercício mesmo para vocês, a partir do momento que vocês entenderam ali as entidades. E eu também posso fazer uma menção, né? Para dar uma informação mais adicional, então ser um pouquinho mais específico, né? Então, vou dar um exemplo agora de como que dá para fazer isso. Coloquei um texto aqui, né? Os melhores restaurantes para comer pertinho do Cristo Redentor. Isso aqui é um texto focado na experiência humana, obviamente, né? Porque eu tô falando de restaurante para aquela pessoa que ela tá perto do Cristo Redentor. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar a entidade de Cristo Redentor, que é a primeira delas, pra gente identificar. E aí a gente vai marcar aquela que a gente já tinha colocado. Então, vamos colocar aqui Cristo Redentor. A primeira página que apareceu aqui é a Wikipedia, mas eu prefiro linkar para o Wikidata. Vamos colocar o Wikidata. Cristo Redentor Wikidata. Coloca aí, galera. Então, aqui, esse aqui é outro Cristo Redentor, né? Presta atenção na imagem. Então, aqui. Peguei aqui o código, tá? Agora, eu vou aqui, Cristo Redentor. Vou colocar aqui. Marcar, tá? Aí você vai falar, nossa, daí você só colocou um link externo para essa preula. Não. Eu venho aqui no lapisinho e aqui eu coloco um About.
tá? Isso aqui só vai ter se você tiver um Rank Match Pro, beleza? Então, eu vou fazer um About, ok? Eu vou fazer um About. Agora, vamos fazer outra coisa agora. Eu vou fazer uma menção, tá? Vamos ver aqui onde que eu posso fazer uma menção. Restaurante do Cândido, tá? O restaurante do Cândido. Então, vamos colocar aqui. Então, restaurante do Cândido. Vamos ver o que vai aparecer primeiro. Restaurante do Cândido no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. Caraca. Restaurante do Cândido. Cozinha tradicional. Caraca, esse restaurante do Cândido não fez um site? Como assim? Vai ser ruim. Praia da Guaraíba, cozinha tradicional. Tá, vamos pegar essa barreira aqui, beleza? Então, eu tô falando do restaurante do Cândido, fica ali no Rio de Janeiro. E esse restaurante aqui, pelo que eu tô entendendo, deixa eu ver. Ele tá perto da praia, que fica bem próximo ao Cristo Redentor. Não tão próximo, né? Podia ser bem perto. Que for do Rio de Janeiro, me fala onde que fica esse trem aqui. Mas enfim, restaurante do Cândido, tá? Eu posso fazer aqui para ele o About, tá? Então, restaurante do Cândido. Aqui então, vou vir no lapisinho. About não, vamos fazer um mention. Vamos fazer uma menção pro restaurante do Cândido, beleza? Você pode fazer isso. Posso fazer para Santa Teresa, posso fazer para o Colombo. Tudo isso são entidades, né? Que são organizações. A gente está falando de restaurantes diferentes. Tem mais alguma coisa para mencionar aqui? Eu podia mencionar até que o sushi. Poderia colocar também, né? Qualquer coisa que ajude o Google a entender melhor esse texto, você vai colocar sem medo, tá? Até porque vai ajudar na experiência do usuário, beleza? Então, esse About e esse Mention só vai aparecer se você realmente tiver o Hang Match Pro, senão não vai ter como, tá? Então, esse é um papo bem interessante, uma otimização que você pode começar a fazer nesse exato momento, né? Então, a About, quando você realmente quer especificar, né? É esse Cristo Redentor aqui, viu, Google? E o Mention, né? Realmente você quer dar um detalhe mais específico, né? Aqui eu coloquei essa página aqui do Cândido que fala, mas se tivesse um artiguinho ali melhor, né? Poderia até colocar o mapa ali da localização, por que não? Eu quero dar algo bem específico, né, para o Google. Então, essa localização aqui, ó, exatamente, que é esse restaurante do Cândido, nessa latitude, nessa longitude, é a menção específica que eu quero dar para o Google, tá? Que realmente está ali perto ali do Rio de Janeiro, essa menção. Beleza, eu acredito que você tem que fazer fortemente isso, tá? Fortemente a partir de hoje. Eu não sei se você já fazia. Se você já faz dados estruturados, parabéns, você está no caminho certo. É uma das tendências ali de 2024, porque, querendo ou não, a gente ajuda o Google a entender melhor o que é a nossa página. Inclusive, é um hack ali de SEO para você conseguir mais visibilidade e você também consegue dar informações mais ricas, né? Para que o próprio Google comece a relacionar seu texto em vários contextos, né? Então, se a gente está indo para um contexto mais de SEO local e a gente está falando realmente aqui dos melhores restaurantes, né? Então, ele vai mostrar esse texto num contexto mais local, né? Só para aquela pessoa ali que está perto do Cristo, por exemplo. Então, perceba o quanto que isso é importante, tá? Uma coisa que eu comecei a fazer para esse local como técnica, por quê? Porque eu criava várias páginas, né? E eu falei para vocês criarem várias páginas ali falando, por exemplo, sei lá, de restaurante do Rio de Janeiro, mas restaurante do Rio de Janeiro no bairro tal, né? E aí os textos estavam ficando bem iguais, né? Tem vários bairros ali no Rio de Janeiro. Vou pedir para ele me dar alguns bairros, porque eu não sou do Rio de Janeiro. Vou falar assim, me dê bairros do Rio de Janeiro. Me dê bairros do Rio de Janeiro, porque eu não sei. Tá bom? Sei lá, vamos colocar aqui alguns bairros para mim? Você sabe falar bairros do Rio de Janeiro? Então aqui, deu alguns bairros, beleza? Então vamos supor aqui que eu criei uma página então aqui para Ipanema, né? Restaurantes em Ipanema.
E aqui um restaurante em Botafogo, tá? E aí eu tô criando páginas de restaurantes, beleza? Porque eu quero aparecer ali na região de Ipanema, também quero aparecer na região de Botafogo, beleza? Mas a questão é o seguinte, eu preciso, galera, se você está fazendo otimização local, mencionar os pontos turísticos, ou melhor, a visão que aquele cara tem do meu restaurante. Isso é bem importante, tá? Isso é bem importante até mesmo para esse texto aqui. Então, uma coisa que começou a diferenciar a minha estratégia de SEO local, porque eu acabo gerando, né, otimização para aquela geolocalização, né? Então, estou otimizando para restaurantes no Rio de Janeiro, no bairro X, tá? Então, eu estou otimizando para essa palavra, restaurantes no Rio de Janeiro. Aí, aqui eu coloco os bairros, tá? Então, posso colocar no bairro X, né? Que é Botafogo, eu posso colocar aqui em Botafogo, então, Botafogo. Eu posso colocar aqui no Leblon, né? Então, via de regra, eu estou otimizando para restaurante no Rio de Janeiro, tá? Essa aqui vamos dizer que é a minha palavra-chave, né? É minha entidade, restaurante no Rio de Janeiro. Mas aí eu dou um segmento que é Botafogo, dou um segmento que é Leblon, né? E eu acabo colocando uma outra entidade aqui, né? Que é um elemento que eu chamo de geolocalização. Então, eu geolocalizei aquela página, tá? Então, essa página só vai aparecer para quem estiver ali em Botafogo procurando coisa de Botafogo, tá? E aqui, só para quem está interessado em restaurantes no Leblon, tá? Então, o Google ele tá relacionando só os restaurantes do Leblon. Então, isso serve até para a pesquisa dele ali, né? Para busca, né? Para como que ele vai apresentar a SERP. Então, ele vai colocar ali na SERP só os restaurantes do Leblon, beleza? Não vai aparecer restaurante de Botafogo. E também, se você tiver uma página para restaurante no Leblon, vai aparecer, meu caro gafanhoto. Mesma coisa aqui, então, restaurante só vai aparecer restaurante de Botafogo. Se eu fizer essa busca lá, só vai aparecer restaurante de Botafogo. Então, o Google ele passa a apresentar resultados assim. E aí, se eu crio uma página aqui falando de restaurantes no Rio de Janeiro, eu tenho que falar só do restaurante de Botafogo. Se eu crio aqui uma página aqui do Leblon, só do restaurante do Leblon, beleza? É bem importante que dentro desses textos aqui, tá? Eu mencione pontos turísticos, tá? Que é mais uma entidade. Então, o Leblon tem qual ponto turístico, tá? Vamos colocar aqui. O Leblon tem qual ponto turístico perto? Vocês sabem dessa? Também não sei. Tem que ir pro Rio de Janeiro. O Leblon tem aqui a praia do Leblon e o mirante do Leblon e o shopping do Leblon, tá? Então, isso é uma coisa que eu posso colocar dentro do meu texto do Leblon, beleza? Olha que bugado. Mas aqui eu posso colocar, então, que o meu restaurante fica perto da praia do Leblon. Com 15 minutos do shopping do Leblon. Entende? Então você pode dar esse contexto no seu texto, pode ser ainda mais específico, tá? E aqui você pode marcar aqui 15 minutos do shopping do Leblon. Você pode fazer uma menção ali pro shopping do Leblon. Você pode colocar essa menção ali dentro do seu texto com o Rank Math, beleza? Então, a partir do momento que eu comecei a levar isso para os meus textos também de esse local que eu faço dentro das páginas do site, tá? Eu comecei também a colocar esses elementos, né, de pontos turísticos e isso fez com que cada conteúdo ali que eu otimizei fosse totalmente único e também tivesse uma experiência focada ali no lado humanizado da coisa. Aí comecei a gerar realmente conteúdo humanizado de verdade, tá? Então é bem importante ali correlacionar a otimização, né, com o conceito de entidades, no final das contas. Isso vai ajudar a melhorar super os seus textos. E ao mesmo tempo evitou um problemaço que eu tinha, porque como eu ficava só focada em otimizar para restaurante no Rio de Janeiro, né? Vamos supor que você otimize ali para clínica de fisioterapia em Botafogo, clínica de fisioterapia no Leblon. Meu, o que vai acontecer? Você vai falar só de clínica de fisioterapia, né? Mas você tem que correlacionar também os pontos turísticos, porque isso deixa sua página única. Porque senão, o
que vai acontecer? Você vai fazer uma otimização local para vários tipos de bairro ou para vários tipos de cidade, você vai fazer uma centena, você vai fazer muitas páginas, eu creio nisso, né? Você vai fazer uma centena de páginas com baixo valor, porque vai ser otimizado tudo para a mesma palavra-chave, que vai ser restaurante do Rio de Janeiro, tá? Ou clínica de fisioterapia no Rio de Janeiro, independente da palavra-chave. E aí esses conteúdos vão estar muito parecidos entre si e pode vir a rolar uma punição, tá? Então, já peguei casos ali de sites que foram fazer uma otimização local focada numa cidade, ou foram fazer uma otimização local focada em bairro, e acabaram criando conteúdo de baixo valor, porque esqueceu desse contexto de identidade, esqueceu de correlacionar e de dar dicas e de dar pontos de vistas totalmente únicos para as pessoas, e aí o texto ficou ruim, né? Ficou um texto relevante. Ficou um texto muito fácil de se fazer e de baixo valor. Então, é aquela velha história, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia? Verdade, né? O Google desconfia quando é um texto fácil demais de fazer também. Mas é isso. Espero ter ajudado. Essas duas coisinhas básicas ali realmente me ajudaram ali mudar um pouco o meu jogo em 2024. Tem muito mais para se entender sobre identidade, né? É muito mais profundo, muito mais complexo, mas eu tentei resumir tudo aqui para te ajudar também a ter essa visibilidade que você merece. Fechou? Te vejo na próxima aula, né? No próximo vídeo, que é sábado que vem.